Será que existe um segredo mágico para realizar tudo o que a gente quer nessa vida? Parece uma promessa assim meio exagerada, não é verdade? Mas fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar um livro que fala sobre um elemento crucial para que a gente alcance mais abundância, prosperidade, as coisas que a gente almeja. Olá, eu sou a Solimar Silva e aqui nesse canal eu compartilho temas relacionados à educação, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de inteligência emocional, né, das habilidades socioemocionais, e também falo sobre carreira e sucesso. E hoje nesse vídeo eu quero indicar um livro que eu ganhei da minha querida amiga Rogéria. Beijo, Rogéria Rezende, não conhecia esse livro. E que eu já estou na segunda vez que eu estou lendo, fazendo o desafio, e eu falei, eu tenho que compartilhar com as pessoas. Mas deixa eu situar então um pouquinho antes de apresentar esse livro. Eu tenho lido muito sobre sucesso, os princípios do sucesso, lei da atração, né? Tem até um livro que é dessa autora que eu vou apresentar, que é O Segredo, tem um documentário que fala sobre algumas coisas que nós precisamos fazer, né? Uma delas é você vibrar, né, na energia, o nome que for, do que você está querendo. E muitas vezes, né, eu também já fiz alguns vídeos que eu vou deixar ao final deste vídeo que falam sobre algumas técnicas, mas muitas vezes até as pessoas que falam sobre a lei da atração, elas recorrem a alguns textos bíblicos, por exemplo, né, como pedir, recebereis, batei, ser-vos aberto, quem tiver fé no tamanho de um grão de mostarda vai ser capaz de falar, né, para aquele monte se mover. Enfim, tem tantas coisas que falam, né, tantas escrituras que falam sobre o poder da fé, da oração. E são, na verdade, coisas que eu acredito, elementos que eu acredito que são primordiais, né, são essenciais para a gente alcançar o que a gente quer, né? A fé, tem vários estudos que se debruçam e tem até pesquisas controversas. Há quem fale que efeito placebo, a oração, tem gente que fala do poder da oração e como que a oração, inclusive, ativa, não sei explicar muita parte da neurociência ainda não, mas assim, que ativa algumas regiões do cérebro quando a pessoa está orando, está com fé, enfim, tem vários estudos falando sobre isso. E esse elemento que eu quero trazer está aqui nesse livro que eu vou apresentar, mas coincidentemente está aqui também no meu primeiro livro, só que de uma forma, logicamente, muito mais simples do que no livro que eu vou apresentar. Então, aqui no livro Felicidade de Presente, que foi meu primeiro livro, contando sobre experiências quando fui missionária em Portugal, eu falo sobre 3 ingredientes, vamos dizer assim, que na minha concepção constituiria uma vida feliz. E 50% aqui do livro, é um livro fininho, mas 50% dele eu falo desse ingrediente aqui. E eu vou falar para vocês agora. Então, o livro que eu estou falando, né, nesse vídeo é A Magia. E talvez à primeira vista, quando a gente vê esse nome, a magia, né, como a palavra magia, talvez remeta a alguns significados distintos, talvez a gente fique assim meio pé atrás. A magia? Foi um livro de magia, Solimar agora está falando de fazer magia? E a magia aqui é como a magia, por exemplo, do Natal. A magia de quando a gente é criança e acredita em coisas fantásticas e mágicas que podem acontecer, ou, por exemplo, a magia da Disney, se você já foi à Disney, no sentido do encantamento, da mágica, mas não a mágica lá do abracadabra, né? Ou fazer alguma coisa assim de ilusão. Não, é no sentido de que todos os dias alguns milagres podem acontecer. Aliás, todos os dias alguns milagres acontecem, né? E muitas vezes a gente não se dá conta. Então, esse livro aqui, ele foi escrito, como eu já tinha falado, pela autora do livro O Segredo. Então, se você ainda não leu, fica a dica. Existem algumas críticas a esse livro, O Segredo, né? Falam que às vezes ele é raso, ele toca apenas um dos elementos da lei da atração, mas enfim, fica a sugestão aqui se você quiser tanto ler o livro, ou talvez assistir ao documentário que está disponível na Netflix. Agora, este aqui eu não conhecia, mas a minha amiga Rogéria me mandou,
como um desafio, parte da mentoria que eu estou fazendo com ela, a mentoria de prosperidade, de abundância, que tem muito mais a ver com o enriquecimento em todos os aspectos da nossa vida, não só o financeiro, mas também. E eu fiquei bem entusiasmada porque aqui ela fala sobre um ingrediente que é básico para que a gente possa alcançar o que a gente quiser na vida, que é a gratidão. Então, esse livro ele fala um pouquinho sobre esse ingrediente, sobre esse elemento mágico, e depois tem atividades para 28 dias. São 28 dias que a gente se debruça a diversos aspectos da nossa vida para olhar com maior gratidão. Eu vou abrir aqui. Ela fala que teve uma palavra oculta, né? Em Mateus, tem um versículo em Mateus que fala assim: pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E ela fala que muitas vezes a gente pensa, poxa, vai me deixar mais pobre, por quê? Por que vai ser tirada quem tem menos? E ela acrescenta, né, a autora acrescenta aí no meio do texto a palavra gratidão, e eu vou ler. Pois a quem tem gratidão, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem gratidão, até o que lhe tem, lhe será tirado. Então, ela fala que quem tem gratidão vai ter mais abundância. E ela fala que tudo que a gente pensa, sente, a gente atrai. Isso é uma base da lei da atração, no sentido de que principalmente que você sente, porque às vezes a gente pensa sem sentimento, né? Sem ter aquele sentimento realmente forte. Isso me faz lembrar a minha irmã, Edileuza, ela é muito inteligente, mas na época da adolescência ela não sabia assim, tanto assim, se chamava de burra, né? E eu lembro que eu falava com ela, você tem que falar, eu sou inteligente, não sei o que, eu sou capaz. E eu lembro de uma vez que ela falou, meio com deboche, eu sou inteligente. Aí eu falei, você está falando, mas você não está acreditando, tem que acreditar. Então, quando a gente fala da lei da atração, a gente fala de a gente até ser grato por coisas que a gente ainda não tem, como se nós tivéssemos. E aí, como eu falei, são 28 dias de desafio, que a gente vai enumerar cada dia 10 bênçãos. Imagine você todos os dias enumerar as suas bênçãos. Eu já tenho, né, caderno da gratidão, ou diário da gratidão. Todos os dias eu escrevia pelo menos 3 coisas pelas quais eu era grata, né? E apesar de já fazer esse exercício há algum tempo, quando eu falei, 10 coisas pelas quais eu sou grata todos os dias, né, por 28 dias, parece bastante coisa. E depois a gente vê que tem muito mais razões pelas quais a gente ser grato. Então fala de relacionamento, saúde, dinheiro, nosso trabalho, fala sobre as palavras negativas, as reclamações que a gente faz, sobre a gente espalhar gratidão, né, agradecimento às pessoas por onde a gente vai, pelas pessoas que mudaram a nossa vida, sobre como realizar nossos desejos, para curar relacionamentos, tarefas que a gente tem que fazer, enfim, tem uma lista imensa, né? Desde o ar que a gente respira, né? A cada passo que a gente dá, a cada coisa que nos acontece e que às vezes a gente não está atento. Então eu queria trazer para vocês como dica de leitura e de desafio, né? Eu estou inclusive fazendo com a minha amiga Lilian, então pela segunda vez eu estou fazendo e chamei a Lilian para fazer. E se você quiser também se juntar, fala, né, que quanto mais a gente estiver falando sobre gratidão e expressando, acho que vai ser importante. Então fica a dica de leitura, mas também essa reflexão. Hoje, quais são as coisas pelas quais você é verdadeiramente grato? Como que você se sente por tudo o que já te aconteceu, os presentes que você já recebeu, as bênçãos que você já teve, as amizades, por tudo que você já tem também nesse momento. Então, essa é a minha dica e o meu convite para termos uma vida mais grata, mais plena e mais abundante. Conta aqui para mim o que você acha desse assunto para a gente trocar figurinhas. Beijo para você e até o próximo vídeo.